Quais são as suas prioridades para o ano? Você costuma planejar o ano e avaliar bem as suas prioridades? Bom, estamos aí já na terceira semana desse ano de 2021 e sabemos o quanto é válido refletirmos sobre um ano e diariamente construirmos aí sentido para a nossa vida. E pensando nisso, e até uma das sugestões do ano passado como tema de live aqui para o Facebook e também YouTube, o pessoal lá do Instagram estiveram sugerindo esse tema, prioridade. Então vamos juntos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto e refletir de que maneira que podemos estar aí no ano de 2021 realizando alguns objetivos importantes para a vida e que faça muito sentido para você. Esteja comigo aqui até o finalzinho da live, né? Algo que eu sempre peço para vocês estarem comigo. Compartilhem aí para os seus amigos, para que eles estejam também acompanhando. Seguimos aqui entendendo como lidar com as prioridades. E sabendo que é muito importante e é saúde mental, né, gente? Saber lidar com as prioridades da vida. E trouxe aqui, separei algumas dicas importantes para a gente estar aqui exercitando, ou melhor, se você quiser pegar um papel e caneta aí para fazer algumas anotações, é bem válido também, para que você venha absorver, né? Absorver tudo que a gente vai conversar aqui nesse tempo de live, tá bom? Eu não sei vocês, né? Mas eu já fiz alguns planos aí para o ano e um deles é menos estresse e mais dopamina, né? A gente sabe quanto o estresse diário ele afeta a nossa saúde como um todo e o quanto algumas substâncias do bem-estar ela é tão positiva. Então esse é um dos meus objetivos para o ano e vamos juntos refletir aqui sobre os seus, né? Quais são as suas prioridades aí para o ano, para então você estar realizando e se sentindo bem, né? E muito feliz, né, com todas as suas conquistas, né, e revendo, quem sabe, algumas prioridades, porque às vezes a gente vai listando e vai vendo que nem sempre é possível, né, tá realizando aquilo que a gente gostaria, mas a gente segue, né? Como eu disse antes, estamos falando aqui sobre prioridades, quais são as suas prioridades para o ano. Então, juntos aqui vamos refletir um pouco e também conversar sobre as possibilidades, né, de estar avaliando no dia a dia o que realmente é prioridade, né, gente? Eu não sei vocês, mas nem sempre é fácil clarear isso no nosso dia a dia ou exercitar, manter o foco, digamos assim, mas eu trouxe hoje aqui algumas dicas que vai com certeza contribuir aí para o dia a dia de vocês, para que vocês consigam aí especificar melhor essas prioridades, tá? De início, o que eu quero ajudar vocês a refletirem, né? É que para que a gente consiga entender quais são as nossas prioridades, a gente precisa entender o que é importante para a gente, tá? Porque se a gente não entende o que é importante para nós, a gente acaba não sabendo listar muito bem as nossas prioridades. Então aí vai a reflexão, o que é importante para você no seu dia a dia e que você não abre mão, né? Importante pensar sobre isso. Você já havia pensado? Por quê? Por que é importante pensar? Porque a vida vai passando, né? O nosso dia vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando e quando a gente vê, talvez se sentir mais insatisfeito lá no final do ano, porque talvez não organizou bem as suas prioridades, enfim, é claro que nada que a gente faz vai numa linha tão contínua, né? Há imprevistos, há variáveis no nosso dia a dia, então é só um objetivo, uma meta, algo que a gente consiga, de certa forma, trilhar essas prioridades para que a gente consiga também valorizar o bem-estar na nossa saúde como um todo. Então, o primeiro questionamento que eu trago para vocês é isso, de você estar refletindo, tá, o que é importante para mim, certo? Se o que é importante para você é, digamos assim, ter lazer com mais frequência,
Então, você, de uma certa forma, é importante considerar no seu mês, né, ou no seu ano, alguns momentos onde você vai ter momentos de lazer fora a dedicação ao trabalho, enfim. Então, é refletindo sobre as prioridades, né, sobre o que é importante, que a gente vai conseguindo ir atrás daquilo que é importante, é válido para a gente. Então, assim, se eu fico o meu dia a dia só navegando na internet, ou ruminando pensamentos, né, ou se preocupando, ou assistindo televisão, ou se envolvendo em atividades que não são relevantes para a gente acaba não indo atrás daquilo que é prioridade, né? Então, vamos para algumas reflexões. Para que eu vá atrás das minhas prioridades, daquilo que é importante para mim, eu preciso ter algum conjunto de atitudes para isso. Porque se eu sempre tiver os mesmos comportamentos diante, né, daquilo que é importante para mim, não vai ajudar muito. Então, a gente precisa ir pensando sobre que atitudes diárias eu preciso ter para chegar até onde eu gostaria de chegar, né? Eu dei o exemplo do lazer, mas, por exemplo, assim, uma mãe que ela se preocupa muito com a educação do filho, né? Ou, por exemplo, um estudante que ele se preocupa em passar no Enem. Ou, por exemplo, um profissional que busca ter uma carreira bem-sucedida. Então, nesse exemplo, são algumas prioridades que a gente pode estar elencando e que, avaliando, por exemplo, bom, se a minha prioridade é a educação do meu filho, então, que atitudes no meu dia a dia eu preciso ter para estar valorizando, né, que o meu filho ele tenha uma educação considerável, né? Digo, educação de estudos, seja uma educação moral também, né? Ou, por exemplo, um estudante, né, que quer passar no Enem, na prova do Enem. Então, ele precisa se dedicar diariamente para que ele consiga, então, realizar a prova do Enem, para que ele venha alcançar o resultado que ele gostaria. Então, esse é um exemplo aí daquilo que é importante, que, por exemplo, um estudante que considera que ele quer passar no Enem, que com certeza ele quer fazer uma faculdade, né? Então, é um conjunto de atitudes que a gente precisa ter para ir atrás daquilo que é importante e que a gente entende como prioridade. Então, de que maneira que no meu dia a dia eu posso, mas parece ser tanta coisa que eu quero, né? E o que eu sugiro para você, né? De você conseguir tentar listar pelo menos uma coisa que você gostaria de estar realizando no seu ano, que você considera importante, e você está realizando um conjunto de atitudes para que você consiga ir atrás dessa prioridade. Ou uma, ou duas, ou três, né? Mas se formos pensar em 3 opções, por exemplo, né, de prioridades. Tem uma ideia que eu uso no consultório, ou melhor, um recurso que eu uso no consultório, que a gente lista 3 tipos de prioridade, né? Então, é a prioridade mais alta, a prioridade média e a prioridade baixa. Então, a gente tenta colocar em 3 colunas essa lista de prioridades para que a gente consiga refletir sobre essas prioridades. Então, uma mais alta, vamos pegar esse exemplo que eu estava trazendo antes, de uma mãe que tenha uma prioridade alta, não, de educação do meu filho, isso é super importante. Um estudante que é para passar no Enem, para ele, essa é uma prioridade máxima. E um profissional ter uma carreira bem-sucedida, isso é uma prioridade máxima, entende? Vamos pensar numa prioridade média também para uma mãe. Vamos imaginar uma mãe, né, que se preocupa aí com o filho, então ela tem uma prioridade no seu dia a dia de ter uma prioridade média, de ter as roupas do filho limpa. Parece ser tão simples, mas é isso aí. No dia a dia a gente vai olhando para coisas que são importantes para a gente e vai listando. Então, pegando esse exemplo, prioridade média. Então, ter diariamente as roupas limpas do filho, ela precisa ter um conjunto de atitudes para que isso aconteça, né? Porque para ela é importante. Um estudante, por exemplo, estudar, né? Estudar diariamente, essa é a prioridade média. Então, por exemplo, um profissional, se ele quer ter uma carreira bem-sucedida no seu dia a dia, ele precisa trabalhar para que isso aconteça, né? Então, há uma prioridade média. Então, nem sempre, né, nós vamos trabalhar com prioridades super, né, máximas, mais altas, como eu falei antes. Às vezes a gente tem algumas prioridades que são médias e uma prioridade baixa, por exemplo, seria a mãe ter sempre uma roupa nova, né? É uma prioridade baixa.
por exemplo, né? Uma roupa nova para o filho, digamos assim, né? Não necessariamente sempre precisa ter uma roupa nova para o filho, né? Um exemplo de um estudante: estudar nas férias. É realmente uma prioridade muito alta ou uma prioridade média? Acho que não, né? Uma prioridade, então, baixa. Por quê? Porque nas férias geralmente a gente descansa, né? Mas hora ou outra ele pode estar estudando, mas é a prioridade baixa. E um profissional, por exemplo, ambiente de trabalho sempre organizado. É necessário sempre, né, termos um ambiente de trabalho sempre organizado? Nesse caso, nesse exemplo, né, prioridade baixa seria essa, tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, tentar listar aí 3 colunas, colocando prioridade mais alta, prioridade média e prioridade baixa. E você olhando aí, fazendo suas reflexões internas, né, tentando ir observar o que é mais importante para você, para então colocar aí como um objetivo para o seu ano, tá? Seguimos aqui. Então, gente, me ajudem aí a divulgar para os contatos de vocês a live de hoje, onde estamos falando quais são as suas prioridades para o ano, né? Hoje estamos aqui pelo Facebook, logo será transmitido para o YouTube também. E se você não me acompanha, lá no Instagram me acompanhe, @psicóloga_ramande. E se você também não é inscrito lá no canal do YouTube, também pode estar se inscrevendo, Psicóloga Ramande. Gente, é um desafio, não é mesmo? A gente colocar em dia as nossas prioridades, sabemos o quanto, né? O quanto demanda vontade da nossa parte, interesse. E até recebi uma pergunta lá do Instagram, @psicóloga_ramande, uma seguidora perguntando, tá, mas como que eu posso estar colocando, digamos assim, não desanimar, né, no dia a dia? É um desafio, a gente precisa ser lembrado dos nossos propósitos, nossos objetivos, para a gente manter, né, uma frequência, uma sequência daquilo que é importante para a gente. Então, eu separei aqui algumas ideias para estar dividindo com vocês e também respondendo essa seguidora que trouxe uma pergunta bem válida e bem importante para que a gente possa estar dividindo aqui. Então, como eu disse, né, o desânimo, há uma diferença, né, entre eu me sentir desanimado sempre, né, e eu me sentir hora ou outra desanimado, né, um desânimo que ele não perdura. Para esse desânimo que ele não perdura, né, que é só um momento, uma questão de momento, né, é válido então a gente trabalhar essas ideias aqui que eu vou estar sugerindo. Se você percebe aí que às vezes o desânimo ele é muito mais do que um desânimo, né, ele acaba sendo, na verdade, algo exacerbado, que você, né, não consegue de fato estar lidando bem no seu dia a dia, então é importante procurar aí ajuda profissional para você estar, né, lidando melhor com o que você está sentindo, tá? Então, por exemplo, né, pegando aquele exemplo da mãe ali, então se a mãe ela tem o objetivo, né, tem a sua prioridade de trazer uma educação, né, para o seu filho e é como prioridade máxima para ela, diariamente para ela não esquecer disso, é importante ela estar lembrando, olhando para esse filho, né, olhando do quanto é importante esse filho na vida dela e olhando para aquelas conquistas que diariamente ela está alcançando e não somente para aquilo que falta ela conquistar, porque muitas vezes é o que acontece e que gera o desânimo. Por quê? Porque a gente acaba às vezes olhando para aquilo que falta no nosso dia a dia, né? Falta conquistar, falta realizar, falta isso, falta aquilo, né? E não olhamos para aquilo que já está acontecendo. Isso é maravilhoso, a gente ter esse olhar diário para aquilo que a gente está conseguindo realizar, né? Então, muitas vezes, utilizarmos de lembretes dessas prioridades é importante para ajudar nessa realização do objetivo. Mas de que maneira, né? Você tem lembretes em locais próximos, né, com as suas prioridades, para você não esquecer, né? Não esquecer que você pode estar indo atrás durante esse ano, atrás daquilo que é importante para você. Porque se você deu uma paradinha para refletir, fez a lista ali de prioridades que eu sugeri, então isso faz sentido para você, é importante. Então, se o desânimo aparecer e não for nada exacerbado, é você ir tentando
usar dessas estratégias, tá? Um dos recursos que eu também gosto de utilizar muito, a gente chama de cartão de enfrentamento, tá? Um cartão de enfrentamento é um recurso bem bom que nos faz utilizar dessa maneira semelhante aos lembretes, tá? E nos ajuda a estar diariamente com esse foco, com esse olhar naquilo que eu parei, pensei e refleti que é válido para mim. Então, como é que você pode estar realizando aí, né? Um cartão de enfrentamento é você tentar escrever dessa maneira como eu falei, cartão de enfrentamento, e você listar algumas estratégias que você acha válida para que você consiga aí no seu dia a dia realizar essas prioridades. Algumas estratégias como, por exemplo, você escrever assim, por que é importante eu realizar essa prioridade, né? E daí você vai escrever lá, é importante porque final do ano, por exemplo, eu vou me sentir bem se eu conseguir realizar. E aí você vai elencando algumas estratégias que, quando eu estiver desanimado, por exemplo, eu vou olhar os meus lembretes, né? Daí você vai lá nos seus lembretes porque você olhou no seu cartão de enfrentamento, entende? Então, são algumas estratégias que você vai descrevendo para que você consiga lembrar e utilizar para você jamais estar esquecendo aí no seu dia a dia daquilo que você sabe que é válido, que você gostaria de estar realizando durante esse ano, né? Como a proposta aqui da live é essa, de a gente estar refletindo sobre quais são as suas prioridades para o ano. Então, de certa forma, seria mais ou menos isso que eu pensei em trazer aqui para vocês, para que vocês consigam estar pensando da melhor maneira sobre as prioridades do seu ano, porque estamos aí, como eu disse no início, já na terceira semana de 2021, então sabemos o quanto a vida vai passando, como eu disse, então você provavelmente tem prioridades aí para esse ano. Se não tem, pense com carinho, porque com certeza há muitas coisas que você pode estar realizando. Os sonhos são super importantes para que move a gente, né? Para que a gente se mantenha em movimento. Eu gosto de usar uma frase que se a gente fica muito estagnado, né? A gente acaba mofando, entre aspas, né? Então é muito ruim a gente não ter sonhos na vida e não ir atrás daquilo que é importante para a gente. Então tente fazer esse exercício aí. Espero que você tenha gostado, que venha ter te ajudado. O objetivo aqui das lives é sempre estar trazendo um tema em saúde mental e emocional para que você consiga, aí do outro lado, tentar exercitar no seu dia a dia para que você se sinta bem, que você se sinta com a sua saúde mental em dia, tá? Então, obrigada por estar aqui comigo. Me ajude a compartilhar essa live, tá? Para os seus contatos. E espero você aqui na próxima terça-feira, às 19 horas. Um beijo e tchau!